Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa manhã, para quem estiver assistindo a gravação também depois, dependendo do horário. Bom, estamos aqui para mais um encontro das leituras paralelas, dessa vez acompanhando o texto, né? Curso de Linguística Geral, Ferdinand Saussure, na verdade, dos alunos do Saussure, né? Que é uma publicação póstuma. Vamos avançando aqui em torno dos apêndices, né, da primeira parte dessa obra, os princípios de fonologia. Capítulo 1, as espécies fonológicas. Definição do fonema. Para esta parte, podemos utilizar a reprodução escenográfica de 3 conferências feitas por Ferdinand Saussure em 1887 sobre a teoria da sílaba. Ferdinand Saussure, 1897, onde toca também nos princípios gerais do primeiro capítulo. Além disso, uma boa parte de suas notas pessoais se refere à fonologia. Em muitos pontos esclarecem e completam os dados ministrados pelos cursos 1 e 2. Esse aspecto, né, do curso 1 e 2 é porque o curso de Linguística Geral, né, foram cursos, né, são 3 cursos que foram ministrados por Ferdinand Saussure. Se eu não me engano as datas, né, se eu não estou confundindo as datas, em 1903, 1906 e 1911, se eu não me engano as datas, pode ter algum equívoco aí com as datas, mas é mais ou menos nesse período aí do início do século. E o livro foi publicado, aí Ferdinand Saussure morreu em 1913, aí acho que publica em 1916. Eu posso estar confundindo as datas, mas é mais ou menos por aí, né? Que eu não pesquisei agora especificamente isso, né? Estou falando aqui por recordação, então eu posso estar confundindo as datas. Mas foi algo dessa natureza que aconteceu. 3 cursos distintos de linguística, formalizando essa estrutura da linguística geral. Ferdinand Saussure acaba falecendo um período depois do terceiro, e aí um período depois do falecimento, os 2 alunos dele organizam esses 3 cursos como publicação. Então tem essa particularidade. Esse livro é resultado desse processo. Muitos fonologistas se aplicam quase exclusivamente ao ato de fonação. Vale dizer, a produção dos sons pelos órgãos, né? Então, o ato de fonação seria a produção dos sons pelos órgãos, laringe, boca, etc. E negligenciam o lado acústico. Esse método não é correto. Não somente a impressão produzida no ouvido nos é dada tão diretamente quanto a imagem motriz dos órgãos, como também é ela a base de toda a teoria. O dado acústico existe já inconscientemente quando se abordam as unidades fonológicas. Pelo ouvido, sabemos o que é um B, um T, etc. Se pudessem reproduzir por meio do cinematógrafo todos os movimentos da boca e da laringe ao executarem uma sequência de sons, seria impossível descobrir subdivisões nessa sequência de movimentos articulatórios. Não se sabe onde um som termina e outro se inicia. Como afirmar, sem a impressão acústica, que em FAO, por exemplo, existem 3 unidades e não 2 ou 4? É na cadeia da fala ouvida, que se pode perceber imediatamente se um som permanece ou não igual a si próprio. Enquanto se tem a impressão de algo homogêneo, este som é único. O que importa não é sua duração em colcheias e semicolcheias, mas a qualidade de impressão. Aqui, colcheias ou semicolcheias, ele está falando de notação musical a princípio, né? Mas a notação
música é o que determina tempo. É, na pauta musical, né, existem as linhas e os espaços que determinam a altura, né, ou seja, a nota, se é uma nota baixa ou se é uma nota alta, uma nota grave ou uma nota aguda, ou seja, se é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, enfim, são essas notas. Isso no âmbito vertical, né, da pauta. No âmbito horizontal da pauta, aí a gente tem a dimensão do tempo do compasso. E aí essas notas, né, elas teriam a duração do tempo referente à fórmula de compasso, né, dependendo da fórmula do compasso, ela dura um, um tempo, meio tempo, um quarto de tempo, um oitavo de tempo, enfim, né, cada nota vai ter esse desenho. E aí tem a parte com que ele discutiu no capítulo anterior a respeito desses símbolos, né, que são colocados em algumas letras, os idiomas, tem alguns idiomas que têm essa particularidade na estrutura, onde esses sinais, eles podem representar o tempo de duração dessa letra, né? Esse símbolo aqui, dependendo, aqui eu não sei exatamente esse idioma aqui, né? Mas pelo contexto do texto aqui, poderia ser fal e fal, né? Ou seja, o a fal num símbolozinho que seria rápido e o outro sinal aqui é fal, né? Ele teria uma duração mais longa. Aí eu me recordo, por exemplo, que estou estudando alemão recentemente, não na gramática, né, naquela estrutura ali da conversação, da leitura escrita, enfim, no contexto de conversação mesmo, é muito confuso para mim, sem saber a regra agora, né, uma vez que eu não estou estudando gramática ainda, aprender como pronunciar determinadas palavras, porque as letras elas não têm a mesma função, a mesma estrutura na palavra do que tem no português. Então, por exemplo, vão ter palavras que o terminada em G, com a letra G, né, de gato, que vão ter o som de R e outras que vão ter um som de S ou X, né, no fim da palavra. Isso para mim ainda é confuso. Eu não sei exatamente por que a regra, né? Mas no processo ali de aprendizagem faz a explicação de quando termina com essa letra que sinaliza que a vogal anterior tem um som longo, mas são regras que ainda não estou tendo o domínio, né, delas. Não tenho muita assimilação dessa parte da regra. Estou num processo de tentando aprender no formato tal qual uma criança aprende a aprender a falar, né? Ouvindo as palavras, repetindo e aprendendo a apontar essas palavras para os símbolos, né? Enfim, os representantes, as representações daquele signo linguístico daquela palavra. Mas tem essa particularidade no idioma, de a letra ou um sinal, ele representar o tempo de duração, né, da pronúncia daquela letra. Retomando aqui o texto, né, o que importa não é sua duração em cocheia ou sem cocheias, mas a qualidade de impressão. A cadeia acústica não se divide em tempos iguais, mas em tempos homogêneos, caracterizados pela unidade de impressão, e esse é o ponto de partida natural para o estudo fonológico. Nesse sentido, o alfabeto grego primitivo merece nossa admiração. Cada som simples é nele representado por um único signo, cada som simples é nele representado por um único signo gráfico, e, reciprocamente, cada signo corresponde a um som simples, sempre o mesmo. Eu lembrei aqui agora da criança que é aluna da escola, que eu mencionei no encontro passado, que ele tem feito um trabalho junto com a educação, né, especial, chama CAEM aqui, né? O Centro de Atendimento Educacional, CAEM, especial, multiprofissional, acho que é assim a sigla. Não sei se é CAEM em todas as cidades, né? Mas, enfim, ele tem um horário de visita para o CAEM e ele tem treinado
Aí ela fala o R. Aí é engraçado, né? Porque nesse processo ele faz, foi por acaso, num contexto lá que eu estava na secretaria, na sala da coordenação, na verdade, ele chegou porque ele não ia participar de uma atividade externa da turma, porque ele iria para o CAIM. Aí eu pergunto, gente, por que tu não vai? Aí ele, porque eu vou para o CAIM. Aí eu, tu vai para o CAIM e tu tá indo no CAIM por quê? Ele, porque eu preciso aprender a falar o R. Aí eu, gente, tu precisa aprender o quê? A falar o R. Aí eu, gente, tu não falou o R aí agora? Aí eu falei, mas é no meio das palavras. Aí eu, gente, e como que foi isso aí que tu falou agora? Ele, palavras. Aí ele falou o R, né? No meio das palavras ali. Aí, com tudo isso, eu fiquei brincando com ele, com as outras pessoas que estavam na sala, assim, conversando, né, dialogando ali para passar o tempo, para distrair ele também. Essa criança de 8 anos de idade, né? Aí, quando ele começou a falar assim mais naturalmente, aí eu comecei a perceber que tinham algumas palavras que teriam o som do R com R, né? Palavra, essa batida de língua no palato, né? Palavra Brasil, que ele não pronunciava, ficava vazio, vazio, palavra, né? Ficava um negócio assim com um R com um som mudo. Uma única palavra que tem uma questão fonodiológica, né? Fonodiológica, ver qual é a palavra correta de se falar, que tinha excepcionalidades. E aí fica a questão, né? A gente poderia olhar analiticamente, né, se essa pronúncia tem alguma interferência de sujeito nessa ação da construção das palavras, dentro da perspectiva lacaniana, mas o trabalho fonodiólogo, né, o acompanhamento de um fonodiólogo, de psicopedagogo, que vão fazer esses trabalhos de pronúncia, de escrita, né, etc., vai justamente tentar conduzir essa pessoa a falar o R nas palavras, né? Então, é um símbolozinho que está ali na linguagem, que mesmo ausente, é possível compreender o que ele está falando. Não, assim, não leva a um prejuízo à comunicação, pelo menos, né, aparentemente. Toda a comunicação ela é feita mesmo sem o som do R na palavra, né, o Brasil, palavra, sem esse som do R, a comunicação é feita naturalmente. Isso é uma coisa interessante de ser observada nesse aspecto, porque, querendo ou não, a, a fonoaudiologia vai trabalhar de uma maneira normativa nessa concepção de obrigar a pessoa, digamos assim, a aprender, né, a pronunciar esse R. Mas continuando a leitura. É uma descoberta de gênio que os latinos herdaram. Na escrita da palavra bárbaros, bárbaro, babapoi, cada letra corresponde a um tempo, bárbaros, a um tempo homogêneo. Na figura acima, a linha horizontal representa a cadeia fônica e as barras verticais, as passagens de um som a outro. No alfabeto grego primitivo, latinos, alfabeto grego primitivo, não se encontram grafias complexas como o CH francês, por S, nem representações duplas de um som único, como no francês, o S e S, por S. Não sei qual é a diferença aqui. S maiúsculo, S minúsculo? Não entendi. Nem um signo simples para um som duplo, como o X por KS. Esse princípio necessário e suficiente para uma boa escrita fonológica, os gregos o realizaram quase integralmente. Aí tem uma nota, não é verdade que escreviam por KH, TH, PH, representa pero, mas é uma inovação posterior. As inscrições arcaicas escrevem cap e não chape.
As mesmas inscrições oferecem dois signos para o K, o Kappa e o Copa, mas o fato é diferente. Tratava-se de consignar dois matizes reais da pronúncia, pois o K era umas vezes palatal, outras velar. Além disso, o Copa desapareceu mais tarde. Enfim, ponto mais delicado, as inscrições primitivas gregas e latinas costumam consignar frequentemente uma consoante dupla com uma letra simples. Assim, a palavra latina fus era escrita fus. Portanto, infração do princípio, pois esse duplo S dura dois tempos que, como veremos, não são homogêneos e dão impressões distintas. Erro desculpável, porém, pois esses dois sons, sem se confundirem, apresentam uma característica comum. Entendi muita coisa dessa nota, não, mas tudo bem. Sigamos o baile. Como entendi que nosso objetivo aqui não é necessariamente nos tornarmos linguistas. Né? A gente está estudando para produzir uma primeira impressão, uma melhor compreensão minimamente daquilo que em psicanálise, principalmente psicanálise lacaniana, precisamos compreender do que é linguagem, né? Continuando o texto, os outros povos não perceberam esse princípio e seus alfabetos não analisam a cadeia falada em suas fases acústicas homogêneas. Os cripriotas, por exemplo, se detiveram em unidades mais complexas do tipo PA, TI, KO, etc. Essa notação se chama silábica. Notação silábica. Designação um pouco inexata, pois a sílaba pode ser formada de conformidade com outros tipos, como PH, TRA, etc. Os semitas só assinalavam as consoantes. Um termo como bárbaros teria sido escrito por ele bárbaras. Sem as vogais, né? A delimitação dos sons da cadeia falada só se pode apoiar, então, na impressão acústica. Mas, para sua descrição, procede-se de modo diverso. Ela só poderia ser feita com base no ato articulatório, pois as unidades acústicas, tomadas em sua própria cadeia, não são analisáveis. Cumpre recorrer à cadeia dos movimentos de fonação. Cadeia dos movimentos de fonação. Então, se nota que ao mesmo som igual corresponde o mesmo ato. B, tempo acústico, B', tempo articulatório. As primeiras unidades que se obtêm ao dividir a cadeia falada estarão compostas de B e B', chamam-se fonemas. O fonema é a soma das impressões acústicas e dos movimentos articulatórios da unidade ouvida e da unidade falada, das quais uma condiciona a outra. Portanto, trata-se já de uma unidade complexa que tem um pé em cada cadeia. Os elementos obtidos primeiramente pela análise da cadeia falada são, como os elos dessa cadeia, momentos irredutíveis que não se podem considerar fora do tempo que ocupam. Assim, um conjunto como tá será sempre um momento mais outro momento, um fragmento de certa extensão mais outro fragmento. Em compensação, o fragmento irredutível T, tomado à parte, pode ser considerado em abstrato, fora do tempo. Pode-se falar do T em geral, como da espécie T, designaremos as espécies por maiúsculas, do I como da espécie I, levando-se em conta apenas o caráter distintivo e deixando de parte aquilo que depende da sucessão no tempo. Do mesmo modo, um conjunto musical, Dó, Ré, Mi, não pode ser tratado senão como uma série concreta no tempo. Se tomo, porém, um desses elementos irredutíveis, posso considerá-lo em abstrato. Depois de ter analisado um número suficiente de cadeias faladas pertencentes a diversas línguas, chega-se a conhecer e a classificar os elementos com os quais elas operam. Então, se verifica que, postos de lado
os matizes acusticamente indiferentes, o número de espécies dadas não é indefinido. Números de espécies dadas. A lista e a descrição pormenorizada podem ser encontradas nas obras especializadas. Queríamos mostrar aqui em que princípios constantes e muito simples se fundamenta toda a classificação desse gênero. Digamos, porém, antes de tudo, algumas palavras acerca do aparelho vocal, do jogo possível dos órgãos e do papel desses mesmos órgãos como produtores do som. Segundo, né, o aparelho vocal e seu funcionamento. Para a descrição do aparelho vocal, limitamos-nos a uma figura esquemática onde A designa a cavidade nasal, B a cavidade bucal, C a laringe, que contém a glote entre as duas cordas vocais. Na boca é essencial distinguir os lábios, A e A língua B e beta, né? Designa o ápice e beta todo o resto. Os dentes superiores, D, o palato, que compreende uma parte anterior óssea e inerte, FH, e uma parte posterior mole e imóvel ou véu palatal, I. E, por fim, a úvula. Esse símbolo aqui que eu não sei o nome dessa letra. As letras gregas designam os órgãos ativos na articulação, as letras latinas, as partes passivas. A glote, grega, né, formada por dois músculos paralelos ou cordas vocais, se abre ou se fecha conforme elas se separam ou se juntam. A eclosão completa não entra, por assim dizer, em linha de conta. Quanto à abertura, ela pode ser mais larga ou mais estreita. No primeiro caso, o ar passa livremente e as cordas vocais não vibram. No segundo, a passagem do ar determina as vibrações sonoras. Não há outra alternativa na emissão normal dos sons. Tem uns notas aqui. A cavidade nasal é um órgão completamente imóvel. A passagem do ar pode ser impedida pelo levantamento da úvula, nada mais. É uma porta aberta ou fechada. Quanto à cavidade bucal, ela oferece um jogo de muitas variações possíveis. Pode-se aumentar o comprimento do canal por meio dos lábios, encher ou afrouxar as bochechas, reduzir e até mesmo fechar a cavidade por meio de movimentos infinitamente diversos dos lábios e da língua. O papel desses mesmos órgãos como produtores do som está na razão direta de sua mobilidade. Mesma uniformidade na função da laringe e da cavidade nasal igual diversidade na função da cavidade bucal. Uniformidade. Diversidade. O ar expulso dos pulmões passa primeiramente pela glote, onde há uma produção possível de um som laríngeo pela aproximação das cordas vocais. Não é, porém, o jogo da laringe que pode produzir as variedades fonológicas que permitem distinguir e classificar os sons da língua. Sob esse aspecto, o som laríngeo é uniforme. Percebido diretamente, tal como emitido pela glote, ele nos apareceria quase invariável em sua qualidade. O canal nasal serve unicamente de ressoador às vibrações vocais que o atravessam. Não desempenha, portanto, nenhum papel como produtor de som. Ao contrário, a cavidade bucal acumula as funções de gerador e ressoador do som. Se a glote está muito aberta, nenhuma vibração laríngea se produz, e o som que se ouvir procederá somente da cavidade bucal. Deixemos aos físicos a tarefa de decidir se trata de um som ou simplesmente de um ruído. Se, ao contrário, a aproximação das cordas vocais faz vibrar a glote, a boca intervém principalmente como modificador do som laríngeo. Dessa arte, na produção do som, os fatores que podem entrar em jogo são a expiração,
a articulação bucal, a vibração da laringe e a ressonância nasal. Mas enumerar esses fatores de produção do som não é ainda determinar os elementos diferenciais dos fonemas. Para classificar estes últimos, importa menos saber em que consistem que saber o que os distingue uns dos outros. Ora, um fator negativo pode ter maior importância para a classificação que um fator positivo. Por exemplo, a expiração é elemento positivo, mas quem intervém em todo o ato fonatório não tem valor diferenciador, ao passo que a ausência de ressonância nasal, fator negativo, servirá ao mesmo modo que sua presença para caracterizar os fonemas. O essencial é, pois, que dois dos fatores enumerados acima são constantes, necessários e suficientes para a produção do som. Necessários e suficientes. A expiração e a articulação bucal. Enquanto os outros dois podem faltar ou sobrepor-se aos primeiros, a vibração da laringe ou a ressonância nasal. De outro lado, sabemos já que A, C e D são uniformes, enquanto B comporta variedades infinitas. Além disso, deve-se lembrar que... Eita, o sono já está cocedo hoje. A leitura. Além disso, deve-se lembrar que um fonema fica identificado quando se determinou o ato fonatório. Um fonema fica identificado quando se determinou o ato fonatório. E que, reciprocamente, se terão determinado todas as espécies de fonemas quando se hajam identificado todos os atos fonatórios. Ora, estes, como o mostra nossa classificação dos fatores em jogo na produção do som, acham-se diferenciados somente pelos três últimos. Será necessário, então, estabelecer para cada fonema qual é a sua articulação bucal, se ele comporta um som laríngeo ou não, se comporta uma ressonância nasal ou não. Quando um desses três elementos não está determinado, a identificação do som é incompleta. Mas desde que sejam conhecidos os três, suas combinações diversas determinam todas as espécies essenciais de atos fonatórios. Eu estou pensando aqui na questão do som, do alto-falante. Não é possível que elaborar em torno disso vai precisar estudar física, né? Estudar acústica. Mas eu estou pensando nessa descrição que ele está fazendo aqui a respeito do aparelho fonatório, de como a voz, né, é produzida para se ter o fonema, etc. E aí eu estou separando aqui tudo o que esses sistemas precisam fazer para que a gente consiga emitir um som. Um alto-falante, uma caixa de som, né, uma boquinha de som mais precisamente, né, ela nada mais é do que uma estruturazinha assim, né, de borracha, de tecido flexível, faz um formato assim cônico, né, que tem ímã atrás, e a energia elétrica, né, passa por esse sinal, tem uma energia elétrica que vai interferir nessa energia magnética aí dos ímãs, para que esses ímãs produzam movimento, ou seja, o tecido seja movimentado para emitir o som. E aí é curioso como esse tecido é movimentado de uma maneira que a gente ouve o som e a gente entende o que é que está sendo falado lá a partir daquilo que foi gravado. Por exemplo, você pega aqui o celular e faz uma gravação de áudio de você sozinho, quando você reproduz, o alto-falante do celular está fazendo essa reprodução. Contudo, se você está num show e bota o alto-falante, o celular para captar também, aí depois quando você reproduz, o alto-falante também está reproduzindo todos aqueles sons. Aí, claro, tem algumas circunstâncias aí de capacidade, de qualidade dos materiais, que às vezes, dependendo, né, sai aquele som abafado, som com muito ruído, porque algo ali danificou o processo, né, de captura de som para poder reproduzir o som adequadamente.
E aí eu estou pensando nesse sistema de reprodução de som a partir de uma captura. Esses sons foram capturados e estão sendo reproduzidos. Mas como funciona isso nos sons inventados? Por exemplo, se a máquina pudesse criar um som que fosse inédito, digamos assim, né? Que ninguém nunca gravou esse som e ela pudesse criar essa reprodução desse som, assim, como esses alto-falantes funcionariam, né? E como a gente ouviria esse som inventado, né? Ou será que a gente não ouviria de repente? Não sei. Foi uma certa divagação, assim, só pensando na importância, inclusive, desse processo, que é uma descrição aqui do sistema fonológico humano, né? Não necessariamente todas as espécies animais produzem sons, né, dessa forma. A gente pode pensar aí, por exemplo, as baleias emitem som embaixo da água. Como que elas conseguem isso, né? E tem que assistir aqueles documentários da comunicação das baleias, dos peixes, dos golfinhos, né? Que emitem uns sons embaixo da água e a questão da frequência, qual é a frequência de onda sonora que é possível na água. Enfim, tudo isso vai interferir como o som é produzido, né? Reproduzido e recebido, né? Na outra espécie. Né? Enfim, fui longe aqui agora. Né? Obtém-se assim, continuando o texto, né? O esquema das variações possíveis, né? Primeiro, a expiração bucal. Segundo, outra expiração bucal. Terceira, expiração bucal. E quarta, expiração bucal. A coluna 1 designa os sons surdos. A 2, os sons sonoros. A 3, os sons surdos nasalizados. E a 4, os sons sonoros nasalizados. Então, surdo, sonoros. Sonoros, surdos nasalizados, sonoros nasalizados. Mas a incógnita persiste. A natureza da articulação bucal importa, pois, determinar-lhe as variações possíveis. Terceiro, classificação dos sons conforme sua articulação bucal. Classifica-se, geralmente, os sons conforme o seu ponto de articulação. Nosso ponto de partida será diferente. Seja qual for o ponto de articulação, sempre apresenta uma certa abertura, isto é, um certo grau de abertura entre os dois limites extremos, que são a oclusão completa e a abertura máxima. Sobre essa base, indo da abertura mínima à abertura máxima, os sons serão classificados em 7 categorias, designadas pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É somente no interior de cada uma delas que repartiremos os fonemas em diversos tipos, conforme o seu ponto próprio de articulação. Nós nos ateremos à terminologia corrente, se bem que ela seja imperfeita ou incorreta em vários pontos. Temos como guturais, palatais, dentais, líquidas, etc. São todos mais ou menos ilógicos. Seria mais racional dividir o palato em certo número de áreas. Desse modo, e levando-se em conta a articulação lingual, poder-se-ia sempre dizer diante de que ponto se acha em cada caso o estreitamento principal. Inspirar-nos-emos nessa ideia e, utilizando as letras da figura da página 53, simbolizaremos cada articulação por uma fórmula em que o número de abertura se acha colocado entre a letra grega
que assinala o órgão ativo à esquerda, e a letra latina, que designa o órgão passivo à direita. Desse modo, B-U-O-E quer dizer que, com o grau de abertura correspondente à oclusão completa, a ponta da língua B se aplica contra os alvéolos dos dentes superiores em M. Eu não sei nem se isso é B, né? Eu estou falando B aqui porque parece o B da gente, né? Mas essa letra mesmo em alemão, ela aparece no final da palavra, sinalizando um som de S esticado. Por exemplo, né, a palavra grande, é grande? Acho que é. Seria, né, com essa letra aí, escrita assim, grob, né? Aí, eu não sei alemão, sei português, estou lendo aqui a palavra, sei lá, grob. Só que, mas é esse B aqui com essa perninha para baixo. É, isso aqui se lê gross, né? Fala com esse S assim, esticado, gross, que é justamente aquele exemplo que eu dei. Essa letra, ela designa que a vogal anterior, ela tem a duração prolongada, né? Gross. Então, o O, ele vai esticando mais, né? Mas aí também eu não tenho, como eu mencionei, né? O momento do estudo que eu tenho feito, né? Não é estudo de gramática, não. Então, não sei porque que isso aparece na estrutura ainda. Posso ser que em algum momento eu passe a saber. Finalmente, dentro de cada articulação, as diversas espécies de fonemas se distinguem pelas concomitâncias, som laríngeo e ressonância, cuja ausência será um elemento de diferenciação tanto quanto sua presença. É conforme esse princípio que iremos classificar os sons. Trata-se de um simples esquema de classificação racional. Não devemos esperar encontrar nele fonemas de caráter complexo ou especial, seja qual for sua importância prática, por exemplo, as aspiradas PH, DH, etc., as africadas TIS, DIS, PIS, PIF, etc., né? TS, TZ e PF, as consoantes molhadas, as vogais fracas, o imudo, nem inversamente, fonemas simples, desprovidos de importância prática e que não entram em linha de conta como sons diferenciados. A, abertura zero, oclusivas. Essa classe abrange todos os fonemas, classe A, né? Todos os fonemas obtidos pelo fechamento completo, a oclusão hermética, mas momentânea, da cavidade bucal. Não cabe examinar se o som é produzido no instante do fechamento ou no da abertura. Em verdade, pode produzir-se dos dois modos. Conforme o lugar de articulação, distingue-se três tipos principais de oclusivas: tipo labial, PBM, né? Tipo dental, TDN, N, M, N, PBM. O que a gente fala com o lábio é mesmo, PBM. O dental, T, D, N. Agora N. Não estou entendendo porque o N estaria nesse lugar. E o tipo chamado gutural. Cadê? Outra cor aqui. K, G, N, G, G, K, G. Aqui tem que falar com G, né? Se for como G, não é gutural. KG. Não dá pra dizer KG, né? Esse N aqui também, não sei como é que vai pronunciar ele. Tá com um acentozinho em cima. Deve ser alguma coisa. Assim que, né? Que vai para a parte da garganta. O primeiro se articula com os dois lábios. No segundo, a extremidade da língua se aplica sobre o palato, na parte anterior. No terceiro, o dorso da língua fica em contato com a parte posterior do palato. Em muitas línguas, principalmente no indo-europeu, distingue-se claramente duas articulações guturais, uma palatal
sobre FH, outra velar sobre I. Mas em outras línguas, como no francês, por exemplo, negligencia-se tal diferença. E o ouvido assimila um K posterior como o de couvert e um K anterior como de qui. O quadro seguinte mostra as fórmulas desses diversos fonemas. É, tem um ponto aqui, né? Eu mencionei, a gente está estudando esse curso de linguística geral para entender, inclusive, de onde Lacan tira, né, o signo linguístico, para fazer a subversão que ele faz da teoria do significante. Eventualmente, a gente vai passar por algumas coisas aqui que Lacan nem considerou importantes de serem discutidas e talvez a gente não tenha visto nada disso no estudo de psicanálise por aí. Aí, quando a gente vem aqui para estudar linguística, a gente está tendo acesso a certos tipos de informação, de conhecimento, de problemas de uma área que não é necessariamente na área que a gente está interessado, né? Mas em pontos específicos ali dessa área, ou seja, em uma parte específica da linguística que a gente estaria interessado, a princípio, né? Só que aí, essa questão da pronúncia, aqui está me fazendo lembrar, eu estava assistindo hoje mais cedo uma entrevista, um podcast, não sei como é que classificaria aquele programa, do perfil do Quem Somos Nós? Eu acho que é isso, o título. Quem somos nós? Uma interrogaçãozinha assim, a foto. Tem entrevistas de vários assuntos. Ultimamente, assim, nesse mês, praticamente, eu tenho assistido uma sequência de entrevistas que eles fizeram em torno do tema linguagem. E aí tem recebido várias pessoas que estudam linguagem, de linguísticas, psicanalistas, a neurocientistas, a estudantes das letras, enfim, pessoas de várias áreas. E aí o que eu estava assistindo hoje de manhã era uma pessoa que estuda linguística, a linguagem, de uma perspectiva neurobiológica. E aí, deixa eu beber água. E aí ela estava mencionando a questão do estudo que a neurociência tem feito para catalogar a parte do cérebro responsável pela linguagem. E aí ela mencionou, estava no período que eu estava assistindo, né? Ela mencionou a parte da região de Broca e uma outra no córtex, que eu não lembro o nome agora. Mas como lesões nessas duas partes, elas geram problemas diferentes para aspectos concomitantes ali da linguagem. A região de Broca, por exemplo, ela mencionou um exemplo de um vídeo que tem no YouTube e tal, de alguém que teve uma lesão, e essa lesão pode ocorrer de diversas formas, né? Inclusive, pode ser que a pessoa desenvolva um câncer nessa região específica do cérebro, pode ser que a pessoa tenha um AVC que afete essa região específica do cérebro, enfim, por diversas circunstâncias, a pessoa pode ter uma lesão em uma região muito específica do cérebro. No caso de ser na região de Broca, no exemplo que ela indicava que contém um relato no YouTube, a pessoa perde a capacidade de juntar, de fazer a junção de certas coisas da linguagem. Por exemplo, aí ela deu o exemplo, né, do infeliz. A pessoa perderia a capacidade de pronunciar, por exemplo, esse infeliz, porque o infeliz seria a junção do in com o feliz. E o exemplo que ela disse era de uma pessoa, pelo que eu entendi, que o idioma original dela era inglês, né? Ela era uma pessoa que falava inglês. E aí ela tinha uma questão que quando pedia para ela falar determinada coisa, ela entendia a comunicação que era passada para ela, mas na hora dela falar, as palavras saíam tá, 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 té, 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 elas pronunciavam assim, té, 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 fazendo esse som. Era o que saía da emissão sonora dela. Talvez o cérebro estivesse pensando efetivamente as palavras, mas a pronúncia estava saindo esse som.
E aí ela diz que tem um exemplo de quando ela conta, né? Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai saindo as palavras certinha, mas na hora que ela chega na casa dos 20, né, do 21, que ela tem que juntar os dois, aí ela começa a falar teteté, 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 por causa dessa lesão que ela teve, né, aí na hora que eu estava assistindo essa parte na entrevista, eu pensei assim, nossa, isso é muito curioso, né, da neurociência, porque está sendo feito um estudo de uma pessoa que falava, que aí eu também não pesquisei nada ainda sobre isso, né? Estou aqui só contando, fofocando aqui do que eu pensei na hora. Está se apresentando aqui um estudo em torno dessa pessoa que falava normalmente, teve uma lesão nessa região específica e ela perdeu essa capacidade de pronunciar, né, essas junções, e isso está relacionado no estudo que essa região é a responsável por isso. E se de repente tiver um estudo, ou se não tiver, se fizer um estudo em torno de alguém que nasceu com a lesão nessa região e que o fato dela nascer com essa lesão não impediu de que ela fizesse essa junção das palavras. E aí, claro, a gente vai ter o fator de plasticidade do cérebro, né? Quando as pessoas têm lesão no cérebro, uma parte do cérebro que não necessariamente era responsável por aquilo, num cérebro dito normal, passa a ter essa capacidade, né, de desenvolver aquela função ali, de fazer aquela função. Então, é um caráter de plasticidade aí do cérebro. Mas e aí, como é que ficaria isso? Quer dizer, então, se, tipo assim, todos os seres humanos agora nascem sem essa região de Broca aí quer dizer que a gente perdeu a comunicação, ninguém se comunica mais? Ou será que o cérebro vai desenvolver em uma outra região que vai ser responsável por isso? Porque aí não seria necessariamente a região de Broca que é responsável, mas sim a própria capacidade do cérebro. Acontece que, naturalmente, ele coloca, o cérebro aloca essa função nessa região específica para as pessoas, para todas as pessoas que nascem com essa região plenamente funcional aí, digamos assim. Agora, no caso de não ter essa região no cérebro, a pessoa desenvolve em outro lugar. Então, isso não seria uma especificidade da região de Broca, mas sim uma especificidade do cérebro, que em condições normais coloca ela para funcionar naquele lugar. Isso é um aspecto da neurociência que em alguma medida é muito interessante, né, da gente estudar para entender o que é que esse campo tem dito sobre essas questões. Aí, claro que a gente vai pontuar que neuropsicanálise, por exemplo, aí já começa a ser uma coisa que beira um aspecto de aberração, né? Aparentemente, por si só, aí na estrutura, há um equívoco nessa junção, por exemplo. Né? Mas isso não significa que alguém que trabalhe com psicanálise, para aqueles que consideram, né? Se a gente tomar como um fato de que a neuropsicanálise é uma junção aberrativa, né? Que é equivocada, é, isso não significa que um psicanalista não possa estar atento às notícias, né, às pesquisas, às descobertas, às conclusões que a neurociência alcança, né, que a neuropsicologia, a neurobiologia, enfim, alcança. Porque são aspectos, por exemplo, que essa pessoa, né, do exemplo do vídeo, em que medida essa pessoa, por exemplo, teria a capacidade de entrar em um trabalho de análise, uma vez que toda a comunicação dela de junção de palavras seria tá, 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 tá. Porque é esse som que ela emite quando ela pensa em falar palavras que seriam somas, né, de palavras. Não seria possível, né, a princípio. E o que a psicanálise poderia dizer sobre isso dentro do seu não é possível? Só isso basta, é suficiente, e beleza? É uma questão, né, de
Por mais que pareça muito distante, né, essas questões. Isso entra, por exemplo, é, vamos pensar aqui no aspecto, né, a dificuldade que a gente tem para estudar a psicanálise lacaniana dentro de um. Já começa do princípio, né, da psicanálise freudiana, que é em alemão, e o alemão ele é construído muito diferente do português. E aí a gente vai versionar os conceitos em alemão para português. E isso já gera uma problemática, porque às vezes as palavras que a gente encontra para versionar aqueles conceitos, por mais que seja uma tradução literal, elas não terão o mesmo uso, né, na nossa língua corriqueira, na maneira como a gente aprende a usar essa língua, do que aquela palavra que o Freud usou lá. E aí, em francês, acontece algo semelhante, porque Lacan articula muita coisa em torno das palavras que estão no idioma francês, né, o próprio, a questão do sujeito mesmo, do j'ai, do eu, como moi, do jouissance, do goce, né, a questão do gozo, do jouissance também como gozo, usufruto, enfim, né, que várias, os neologismos que Lacan cria, o parletre, entre tantos outros, tudo isso gera uma problemática imensa para quando a gente vai fazer a versão para o português, né, desses conceitos, para tentar entender o que ele disse, uma vez que eu não sei francês. E aí eu não tenho como estudar Lacan no francês. E mesmo que eu estude no francês, eu vou ter o mesmo problema para traduzir para o português, para eu trabalhar minha clínica no Brasil em português. Transmitir isso em termos de conhecimento. Por exemplo, o G e o moi, eles se aproximariam do que a gente tem o eu e o mim no português. Só que a gente não, a gente usa o eu muito próximo do G, né? Je suis, eu sou, né? A gente usa aí muito próximo, mas o moi, ele tem um uso mais próximo do eu do que do mim, mesmo que a gente pudesse fazer essa analogia. Então a gente não usa o mim, né? Eu me envoo ali, tipo, eu me envoo, eu me envoo, não, tá junto, né, mas o me envoo, que seria um eu vou, né, me envoo, então, a gente não tem esse uso da, dessa palavra, né, no nosso idioma, que talvez no francês tenha, e aí por que que Lacan utiliza moi para falar do eu, né, enquanto consciente, bem entre aspas, esse ponto, e o G enquanto sujeito do inconsciente, quando se pronuncia o G na frase, né, do francês. São questões que dizem respeito a aspectos da linguística, né, e de uma problemática que a gente vai se deparar no nosso estudo, no nosso fazer de psicanálise. Só concluir essa parte A aqui para terminar o encontro de hoje, né? O quadro seguinte mostra as fórmulas desses diversos fonemas, né? Os labiais, os dentais e os guturais. Aí aqui tem a estrutura, né, da língua, da letra grega com a letra latina, para mostrar quais as partes, né, do sistema que estão sendo utilizadas conforme ele sinalizou antes, né? As nasais M, N, N são propriamente oclusivas sonoras, nasalizadas. Quando se pronuncia amba, a úvula se ergue para fechar as fossas nasais, no momento em que se passa de M para B. Em teoria, cada tipo possui uma nasal sem vibração glótica, isto é, surda. Assim, aqui nas línguas escandinavas, existem M surdo após uma surda. Encontrar-se-iam exemplos também em francês, mas os falantes não veem nisso um elemento diferencial. As nasais figuram entre parênteses no quadro, com efeito de sua articulação, comportam um fechamento completo da boca. A abertura do canal nasal lhes confere um caráter de abertura superior, V classe C. A esse ponto B, deixarei para a gente
entrar nele a partir do próximo encontro, uma vez que já avançamos aqui no horário, não vai dar para concluir. No próximo encontro a gente toma esse B e avança durante o que mais vier. Até o próximo encontro.